Qual que é o melhor adubo para os gramados, a ureia ou o NPK 200520? Vamos discutir nesse vídeo sobre a diferença entre esses dois adubos e qual que a gente vai escolher na rotina de adubação do gramado para ter um bom resultado, para ter uma boa estética, um bom retorno do gramado. Os gramados que a gente tem na maior parte do Brasil, que seja a grama esmeralda, a grama São Carlos e a grama bermuda, dentro dessas gramas todas, a principal é a grama esmeralda, então eu vou dar o foco nela aqui. A grama esmeralda, ela tem uma exigência em nitrogênio relativamente baixa, pode até parecer estranho para quem ouve, né, e acha que grama é uma coisa que precisa de nitrogênio o tempo inteiro. Olha, com cerca de 17 gramas de nitrogênio por metro quadrado, as pesquisas científicas na área de produção de gramas identificaram que os gramados de grama esmeralda conseguem se desenvolver muito bem com esse fornecimento de nitrogênio ao longo de um ano. Isso faz com que a grama esmeralda possa viver com cerca de 100 gramas de NPK 200520 por ano. Isso dá 2 aplicações de 50 gramas, né, por metro quadrado. Quando a gente vai pensar na nutrição da grama, a gente tem que considerar principalmente o fornecimento de nitrogênio, que é o elemento que as gramas mais exigem, nessa faixa de 17 gramas de nitrogênio, do elemento nitrogênio, ao longo de um ano. E a gente tem também que fornecer o potássio. Por quê? Quando a gente só aduba o gramado com nitrogênio sem levar em conta o fornecimento de potássio, muitas plantas, e a grama esmeralda é incluída nesse grupo, muitas plantas apresentam a produção de algumas substâncias pelo excesso de nitrogênio e o baixo teor de potássio no organismo delas. Isso causa um desequilíbrio. Essas substâncias que são produzidas, elas são naturais do corpo da grama, mas à medida que a dose de nitrogênio vai aumentando e a dose de potássio não acompanha, esse desequilíbrio vai ficando cada vez maior, essas substâncias vão se acumulando nas células da grama e vão causando queimaduras na grama, vão causando enfraquecimento e aumentam a suscetibilidade da grama à ocorrência de doenças. Então a gente sempre precisa ter uma proporção de equilíbrio entre fornecimento de nitrogênio e fornecimento de potássio. Muito cuidado com isso. São dois elementos que precisam obedecer uma proporcionalidade. Quando a gente vai pensar na nutrição completa dos gramados, e aqui a grama esmeralda, não é só de nitrogênio e potássio que a grama precisa para viver. Ela ainda vai precisar de todos os elementos essenciais, o cálcio, o magnésio, o enxofre, o fósforo, numa quantidade muito baixa, mas precisa. Vai precisar do boro, do manganês, do zinco, do molibdênio, vai precisar do ferro, vai precisar do cobre, vai precisar do silício, que é um elemento benéfico, não é essencialmente obrigatório para a grama, mas se a gente puder fornecer o silício, muito melhor. Ele ajuda na resistência do gramado. Então veja só, quando eu falo no melhor adubo para grama e a diferença entre ureia e o NPK 200520, você está entendendo junto comigo aqui que tem mais uma porrada de nutriente que está fora dessa conta, dessa matemática aí. Então, se você vai considerar o uso de ureia ou o uso de NPK 200520, você ainda vai ter que escolher na forma complementar algum produto que tenham esses elementos que a grama ainda vai precisar. Para complementar esses outros elementos, eu sugiro que você faça uma adubação foliar mensal nos seus gramados ou nos gramados dos seus clientes. Essa adubação foliar mensal, com adubos foliares específicos para gramados, vão fornecer para a grama todos esses outros elementos que ela precisa para se desenvolver bem. E aí você pode focar no nitrogênio e no potássio. Agora, a ureia é um elemento, é um adubo que ele consegue penetrar muito rapidamente no corpo da planta. Ao mesmo tempo, é um adubo que ele pode ser perdido em até 70%, 80% no ambiente por efeito de micro-organismos. Então, a gente tem que a ureia é um bom produto porque ele é um dos mais concentrados em nitrogênio, mas ele é um dos que mais tem perdas de aproveitamento. Então, muito da ureia que você aplica, você perde, porque virou gás. O nitrogênio, na forma sólida da ureia, ele se converteu numa forma gasosa e foi para a atmosfera. A ureia, ela tem a vantagem de ser barata, de ser concentrada, mas ao mesmo tempo ela vai ter as dificuldades de você ter que dosar muito pouco. São cerca de 10 a 20 gramas de ureia por metro quadrado de gramado. É muito pouco, dá uma colher de sopa, gente. Então é muito difícil dosar isso sem aumentar muito a dose de nitrogênio e causar aquele desequilíbrio que eu falei no começo do vídeo. E a ureia também, ela pode alimentar
o fungo Rhizoctonia solani, que é aquele que causa mancha em grama esmeralda. Então, veja só, ureia é um bom produto, mas ele é meio pobre, né? Ele só tem nitrogênio para fornecer para os gramados. O NPK 200520, ele tem uma concentração altinha de nitrogênio, geralmente essa concentração de nitrogênio é via ureia, e temos o potássio, está ali também ajudando nesse equilíbrio entre nitrogênio e potássio para favorecer a fisiologia da grama. E tem um cheirinho de fósforo também. Então, quando a gente vai considerar a nossa adubação de rotina no gramado, é legal a gente levar em conta o NPK 200520, porque nesse serviço de adubação, já numa tacada, você está obedecendo a proporção entre nitrogênio e potássio através do NPK 200520. A ureia, ela é uma alternativa quando você precisa reforçar só um pouquinho o oferecimento de nitrogênio. No verão, na primavera, evita usar ureia no outono e no inverno para não ter surgimento ou agravamento da mancha por Rhizoctonia. Então veja, a ureia ela é um bom produto, é concentrado, é barato, mas ela tem uma janela de oportunidade muito restrita para a gente conseguir tirar muitos benefícios dela. Já o NPK 200520 a gente consegue ter um bom desempenho, a gente fornece fósforo e potássio, e se nós estamos fazendo adubação foliar mensal com esse adubo foliar específico para gramados, a gente fica muito bem na nutrição da grama, fornecendo esse adubo, né, de manutenção, NPK 200520, junto com todos os outros elementos, numa rotina adequada. Agora, não é mensalmente que você vai fazer a aplicação do NPK 200520, tá? A aplicação do NPK 200520 é de 3 a 5 vezes por ano. Você vai usar uma dosagem de 40 a 50 gramas por metro quadrado, então é pouquinho mesmo. As gramas, quando elas recebem os nutrientes de forma pausada, de pouquinho, ali quase homeopática, elas se desenvolvem muito bem, sem correr o risco da superdosagem. Falando um pouco mais sobre nutrientes, você sabe quais são as funções dos nutrientes para as plantas? Eu fiz um vídeo sobre isso, para que você entenda direitinho a função dos macronutrientes. E pense melhor na sua adubação daqui para frente. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você entender mais sobre esse assunto. Até mais, tchau, tchau.